Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginam. Hoje eu converso com o Edrei Momo, proprietário de diversos restaurantes conhecidos pela qualidade do serviço e da culinária, e que tem uma história fascinante sobre liderança e empreendedorismo. Muito bem, mais um Leadercast com um daqueles convidados sempre especiais. Eu parei de dizer que hoje a conversa é muito especial, porque todas são especiais. Se não fosse especial, não estava aqui no Leadercast. Então, vou contar um pouquinho como é que eu encontrei essa figura que está comigo aqui hoje. Isso foi um convite de uma amiga nossa em comum, que conversando com ele, viu que ele acompanhava o Café Brasil, lia os livros, sabia das histórias do Luciano Pires. Eles conversaram e um belo dia, trocando ideia, surgiu a chance de provocar um jantar. E eu fui jantar numa das casas que pertencem a ele, e a gente bateu um papo ali, e com um pouquinho de conversa já ficou claro que havia muito café no bule ali. Eu fiz um convite para o Leadercast e lá vem ele aqui. Então, eu vou aquelas 3 perguntas, prepare-se. Como eu sempre digo, são as 3 mais difíceis do programa, né? Estou pronto. E a primeira é a seguinte: eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Meu nome é Edrei Momo para os menos íntimos, mas Edrei Momo. Eu tenho 46 anos e sou empresário, vamos dizer assim, né? Ou louco, tanto faz, né? Empresário? Você vende automóvel? O que você faz? Eu sou empresário do ramo da gastronomia. Tenho restaurantes, ou mais conhecido como restaurador ou restauranter. Opa! Aí as pessoas usam diversas maneiras de chamar essa profissão, vamos dizer assim, né? Teu restaurante é conhecido? É um pouquinho. Qual é que é? Fala o nome. Então, eu tenho alguns, né? Na verdade, eu tenho a Pizzaria 1900, que tem 33 anos, vai fazer, acho que 34, não, faz 33 anos agora, dia 1º de maio. Pausa. Para quem não é de São Paulo, eu vou dar uma dica aqui: a Pizzaria 1900, aqui em São Paulo. Exato. É um dos ícones da cidade de São Paulo. Quando você fala em pizza aqui, a gente sempre cita 2 ou 3, e uma das 2 ou 3, sem dúvida, é a 1900. A gente está sempre por aí. Legal. Depois eu tenho 2 restaurantes portugueses, na verdade. Um que chama Tasca da Esquina, que por acaso tem ganhado os últimos prêmios aí de melhor restaurante português. Muito aqui bom, em São Paulo. Muito obrigado. Fui lá que eu conhecer. Isso. Eu tive ali foi um festim. Um festim, exatamente. E tenho mais 2 projetos em andamento. Na verdade, um restaurante japonês, que já que eu estou na área, tanto faz o que é a comida, né? Tipo... e uma padaria também portuguesa, enfim. Legal, sempre português, né? Na verdade eu tenho um sócio português, que a gente tem essas marcas, vamos dizer, da esquina, que são a Tasca e a Taberna, e agora a padaria da esquina, que da esquina seria a marca. O japonês é com outro sócio, que também é um grande cozinheiro japonês, assim como cozinheiro português. E a pizzaria, enfim, é da onde eu vim, da onde eu aprendi toda essa história de restauração e, enfim, onde eu me formei, vamos dizer, restaurador. E estou usando aí todos os cartuchos que a gente aprendeu ao longo da vida para poder propagar um pouco mais, né, da gastronomia, enfim. Deixa eu cutucar um pouco lá no teu passado. Vamos lá. Deixa eu buscar lá atrás. Lá. Esse negócio da comida é coisa de família, é familiar, é histórico? Como é que é isso? Então, a história é muito interessante porque, assim, a pizzaria, na verdade, começou com meu pai, que é maestro, não entende nada de gastronomia, enfim, ou de restauração, vamos dizer assim. Maestro. Ele ganhava vida. Ganhava vida. Meu pai teve corais em escolas, fazia casamentos, foi viola, enfim, da Orquestra Sinfônica Municipal, aqui em São Paulo. Foi um grande regente, enfim. Óbvio que não era um Eleazar de Carvalho, mas enfim, estava sempre por ali, fazendo um belo papel aí
na parte musical da cidade, enfim, fez bastante coisa. Teve um movimento coral jovem, deu aula em escola pública de música, fez um trabalho muito bonito tentando musicar um pouco e aculturar um pouco a parte da escola pública. Ele até brinca que na época do Maluf, que é um cara que é extremamente criticado aí por uma série de coisas, ele falou que foi a época onde ele mais trabalhou com educação, que era um cara que tinha um pouco um nível cultural e até musical bastante evoluído, e foi com ele que ele fez um grande trabalho aí com as escolas de base mesmo, de periferia, assim, coisas, criançada aprendendo a tocar flauta doce, entendendo o que é um pouco de música, que na concepção do meu pai, enfim, toda a minha família, é muito importante no desenvolvimento, né? Diz que inclusive músicos não têm Alzheimer, né? Porque o cérebro não para nunca, exatamente, né? Exatamente. O processamento musical dentro do cérebro ocupa áreas que só a música ocupa. Então faz com que isso você não tenha desenvolvimento do Alzheimer. Enfim, é raríssimo existirem músicos com Alzheimer. Mas enfim, e aí a gente fazia pizza no sítio. Meu pai sempre teve, como todo artista tem um dom, né? Ele fazia pizza no sítio e a gente fazia pizza para os amigos. Assim, eu era molequinho, a gente construiu um forninho de pizza, e os amigos todos, como todo mundo que acho que entra na área ou entrou na área de gastronomia, os amigos falavam: por que você não monta um restaurante? Por que você não monta um restaurante? Poxa, a pizza é gostosa. As pessoas iam, comiam, assim, uma coisa alucinante, né? Tipo. E aí, a história que é engraçada é por que chama 1900, e aí vem todo o porquê das coisas. A gente tem um galpão que foi construído pelo meu bisavô, avô do meu pai, na Vila Mariana, onde é hoje a unidade principal da pizzaria. E esse galpão, que tinha sido anos atrás, ele é da época de 1920, 1900 e pouquinho, e foi nesse galpão que foi construído, começou o negócio de transformador de bondes na época, depois estava alugado para uma fábrica de estopa, por fim uma serralheria, e essa serralheria saiu e o imóvel ficou desocupado. E bem nessa época meu pai estava na dúvida, quando o imóvel ficou vago, falou: puxa, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, porque a música não vai dar para terminar de pagar a escola de vocês. E aí ele comentou: putz, não sei se eu monto um estúdio de música para fazer gravações e casamentos e coisas do gênero, ou monto uma pizzaria. A minha grande sorte é que ele montou uma pizzaria, porque eu sou um péssimo músico, entendeu? Tipo, eu não consigo tocar nenhum instrumento direito, enfim. E aí ele ficou nessa dúvida, se juntou com a minha avó, que por acaso é mãe da minha mãe, não mãe dele, né? Enfim, a sogra. Ser sócio de sogra é uma coisa engraçada, né? É um risco tipo, tremendo. Mas segundo a minha mãe, ela teve duas sogras, né? A mãe dela e a mãe do meu pai, né? Porque, enfim, a minha avó gostava mais do meu pai do que da própria filha. Mas, enfim. E aí a pizzaria abriu de uma maneira totalmente amadora, tipo, muito mais por feeling do que qualquer outra coisa. 30 anos atrás, estamos falando em 83. 83. Exatamente. Né? Quando já tinha, a pizza já era uma marca de São Paulo. Já era uma marca de São A gente ia bastante em pizzaria, inclusive antes de abrir, a gente comeu pizza em todos os lugares possíveis e imagináveis. Eu não aguentava mais fazer pesquisa com meu pai. Mas assim, resumindo a história, enfim, senão a história da pizzaria daria mais do que um programa, mas enfim. A gente abriu amadoramente, dizendo, né, tipo, meio na loucura, tanto que quando deu umas 9 horas da noite, eu escuto meu pai fechando a porta, que era uma porta de rolo, que está lá até hoje. Aí eu falei: nossa, pai, o que aconteceu? Uma correria, né, porque estava cheio, enfim. Ele falou: não, acabou a farinha. Eu falei: como assim acabou a farinha? Aí, enfim, não, fecha, para tudo, né, primeiro dia. Aí a gente foi contar quantas pizzas a gente tinha feito nesse dia, né, e o número foi 17. 17 pizzas e acabou a farinha. Aí se fizer uma conta besta que 1 quilo de farinha faz 4 pizzas, vai, mais ou menos, tinha, sei lá, 5 quilos de farinha na pizzaria para inaugurar um restaurante. Então, assim, se fosse em dias de hoje, não daria uma semana a pizzaria, porque eu estaria no Facebook, no Instagram, em qualquer outro lugar, dizendo: que fracasso, que coisa, enfim. E a gente foi, ao longo do tempo, aprendendo a ter um negócio, né? Então meu pai ficou lá uns 2, 3 anos e depois, como bom artista, se desinteressou, enfim, não é a praia dele ficar tocando o negócio, enfim.
E eu nessa época tinha 18 anos, ele me entregou a chave e falou assim, se vira. Como bom italiano, a educação era assim, se vira, vai aprender e faça o que você achar que tem que fazer. E aí, a partir daí, eu me enfiei no negócio. Com 18 anos de idade? Com 18 anos. Com nenhuma experiência profissional? Tinha experiência de trabalhar com ele, né? Tipo, Sim. Durante 2 anos ou 3, que foi mais ou menos um intervalo entre ele estar e sair. E eu montei um delivery, né? Quer dizer, na verdade a gente montou uma unidade de delivery na mesma rua, porque o negócio já estava grande, tipo, trabalhando bastante. E a gente tinha que abrir um outro forno para dar conta do volume. E esse outro forno a gente montou esse delivery, e aí ele me deu a chave e falou, se vira. E nisso eu tinha... E aí vão as histórias todas que a gente tem que aprender na vida, né? Nessa época a gente tinha um gerente que começou como caixa e ao longo desses 2, 3 anos foi crescendo lá dentro, um braço direito do meu pai, que o nome dele é Maciel, e ele era gerente nessa época. E aí meu pai me deu esse delivery e falou assim, olha, se vira. E o Maciel, desesperado, falou, pô, o filho do dono tá vindo aqui, vai tomar meu lugar, eu vou tesourar ele daqui porque eu sou o gerente, eu que mando aqui, não quero ninguém dividindo a liderança comigo. Então, especialmente esse moleque. Especialmente esse moleque, porque você imagina, 18 anos é um pouco... E nessa época depois eu entrei no exército, acabei tendo que servir, enfim... Então foi uma fase muito corrida para mim em termos de trabalho, e à noite ia pra pizzaria, enfim... E fazendo cursinho, e no fundo eu queria ser veterinário, e a pizzaria começou a tomar meu tempo, e eu falei, puxa, eu preciso optar. E chegou um momento em que eu tive que optar. Eu falei, vou fazer administração de empresas então, e resolvi largar a ideia de ser veterinário. Desculpa. E prestei faculdade, fui fazer administração de empresas. E aí eu tinha esse dia a dia com o Maciel que era bastante complicado. Então, antes de entrar no Maciel, você vai me permitir eu fazer aqui vou dar uma explorada em você, né? 18 anos de idade, 1983, é diferente de 18 anos de idade hoje, é bastante diferente. Mas de qualquer forma, 18 anos é um garoto, que tem aquele sonho, eu quero ser veterinário, de repente está lá na empresa do pai dele, que não necessariamente era aquilo que você pensava para o teu futuro, e se vê diante de uma tomada de decisão que ia impactar profundamente no futuro, no teu futuro pessoal, profissional, etc e tal. Como é que um moleque de 18 anos toma uma decisão dessa aí? Ele vai buscar orientação aonde? Pois é. Ele se tranca no quarto e fala, chegou a hora, ou ele fala, o vento bateu aqui e dane-se? Como é que é? Então, é difícil dizer que eu lembro bem. Quase 30 anos depois, mas enfim, eu lembro de ter sofrido muito, assim. Eu acho que a minha mãe foi uma pessoa que me apoiou muito no que eu quisesse fazer. Tipo, sim, minha mãe é uma pessoa, graças a Deus, muito tranquila em relação a isso. Eu lembro que foi muito difícil porque, assim, eu tinha a pressão do meu pai, querendo que eu me tornasse um homem de negócios e tomasse conta do negócio dele. Eu lembro até que eu pedi para sair de casa com 19, tipo, um ano seguinte, porque eu não aguentava mais, entre aspas, ter patrão 24 horas por dia. Porque eu chegava em casa e meu pai começava a falar comigo sobre negócio, perguntava como é que estava a pizzaria, como é que eu estava... E eu falei, poxa, agora que eu cheguei em casa eu quero desligar um pouco, né? E não tinha essa oportunidade. Tive então uma conversa com a minha mãe e falei, olha, mãe, me ajuda, eu preciso sair de casa porque eu não estou aguentando. Então, assim, eu não sei se é pelo signo, se é pelo meu estilo, se é pelo meu jeito de ser, eu sou um cara extremamente teimoso, e se você falar pra mim, olha, você não vai conseguir fazer tal coisa, ou não dá certo tal coisa, ou tenta de outro jeito, eu vou insistir até o fim das minhas forças, mas eu faço acontecer. Graças a Deus eu tenho um histórico bastante de sucesso, no caso, que assim, tudo que eu me meti a fazer deu certo. Não sei se é persistência, se é teimosia, se é chatice, sei lá, não sei nem o adjetivo que usar. Mas é uma coisa de correr atrás até... E aí quando o meu pai, entre aspas, me provocava, e o Maciel me provocava, tipo, esse moleque não vai aguentar, parecia que tinha uma força contrária dizendo assim, eu vou até o fim. Então foi muito duro. Eu lembro de sofrer muito com o Maciel, porque ele inclusive contava coisas pro meu pai. Tipo, olha, ele chegou tarde, ele saiu mais cedo. E pra mim era muito difícil,
Você imagina, 18, 19 anos, meus amigos todos passavam na pizzaria e falavam, estamos indo pra praia esse final de semana, você não quer ir? Não, eu vou trabalhar sábado e domingo, são os dias que mais trabalho. Namoradas, entendeu? Tipo, putz, eu vou sair daqui meia-noite e vou te pegar. Meia-noite meu pai não deixa eu sair de casa, entendeu? Assim, foi uma fase muito dura nesse sentido. E ao mesmo tempo foi ela própria, essa dureza ou essa provocação que me fez sair dessa situação. Aí eu falei, não, eu vou... Como assim que eu não vou conseguir? Entendeu? Como assim que não funciona pra mim? Se você disser pra mim, você não vai fazer tal coisa, e se eu quiser fazer, eu vou fazer. Não importa. E eu não sei o que... Isso aí o que é? Isso é seu pai, é sua mãe? Quem era assim? Eu acho que minha mãe é um pouco assim. Meu pai também é um cara extremamente... Meu pai teve fábrica de instrumento musical. Tudo que ele fez muito bem feito. Já tem um DNA empreendedor na história. Eu acho que sim. É meio de família, assim. Tipo, meu irmão também é um cara extremamente determinado. Meu irmão queria fazer academia da Força Aérea. Foi lá, fez preparatória, prestou, passou. Aí não passou por um exame, não sei, físico, sei lá. Aí foi no ano seguinte, prestou de novo, passou. E não passou porque tinha uma miopia, sei lá, uma coisa na vista que aí não tinha outra alternativa, já não dependia mais dele. Não satisfeito, ele foi tirar brevet, entendeu? Foi aprender a voar de outro jeito, ele queria voar, entendeu? Então assim, eu acho que tem um pouco de genética, mas assim, eu não sou um cara que desiste fácil. E quanto mais provocado eu sou, pior eu fico, né? Eu não sei o que é isso, se tem isso algum nome, mas enfim. Mas então, vamos voltar lá atrás, me dá uma dica de novo. Então você com 18 anos, de repente cai na tua mão uma chave, junto com essa chave vem um business, que devia ter, sei lá, X garçons. Tinha um tamanhinho razoável, né? E um cara a fim de puxar o teu tapete ali, né? Exato. Ou seja, isso é um ambiente onde grita a comédia corporativa, né? Onde você tem todas aquelas sacanagens do mundo dos negócios, e você chega lá cru, cara, sem eira nem beira, e começa a tomar bola nas costas, e começa puxão de... E aí, cara, alguém te orientou, você ia assumir a liderança do negócio sem ter nenhum input de liderança, de olha, é assim que se faz, cuida com isso, como é que foi? Então, o que era engraçado é que assim, eu tinha 18, 19 anos e tinha que dar ordem para negros, todos muito mais velhos do que eu, muito mais experientes do que eu, e eu tinha o Maciel que desfazia todas as ordens que eu dava. Então o que eu pensei? Eu falei, eu preciso organizar essa coisa de uma maneira que seja produtiva. Se eu ficar numa disputa de liderança, o negócio perde, eu vou perder e o Maciel vai perder. Aí eu sentei com o Maciel um belo dia e falei, não dá. Que idade tinha isso, Maciel? O Maciel tem 10 anos exatos a mais do que eu. Sentei com ele e falei assim, escuta, 2 cachorros grandes aqui latindo não vai resolver. Você precisa entender que eu não sou uma ameaça. E sim, algo que pode fazer com que no nosso negócio, o meu negócio na época, possa andar melhor. Então, se você entender que eu não sou uma ameaça, as coisas vão funcionar melhor. Tanto para mim quanto para você. Então, eu tive com ele como é que eu vou dizer, um entendimento, e eu acho que uma das grandes virtudes que eu tenho, é tentar entender o que está acontecendo e agir em cima disso. Eu não me considero melhor que ninguém em absolutamente nada, mas eu acho que eu tenho uma percepção muito grande de associar coisas e entender o porquê dessas coisas. Eu não vou tratar a causa, eu vou descobrir por que causou aquilo, né? É um passo um pouco antes. Então eu estava tentando entender por que o Maciel tinha tanta resistência comigo. E aí eu fui descobrindo uma história, uma conversa que ele teve com meu pai, que meu pai tinha feito uma promessa para ele, que tipo, o dia que a gente vender 10 mil pizzas, eu vou te dar um pedaço da sociedade. E meu pai se fez de canhoto, deixou passar e passou. E pro Maciel não tinha passado. E quando ele me contou essa história, eu fui perguntar, por que essa mágoa, entendeu? Por que essa resistência, né? Ele me contou essa história, eu falei, peraí que eu vou resolver isso. E aí eu fui conversar com meu pai. E de fato, ele tinha feito essa promessa. E falei pro meu pai, olha, se os tempos eram outros, ou enfim, isso já passa a ser um problema seu. Eu acho que você tem que resolver essa pendência com o Maciel. E a gente resolveu essa pendência com o Maciel e eu me tornei sócio do Maciel. E aí, no andar da carruagem, pintou um outro negócio. Eu e o Maciel compramos uma outra pizzaria em Moema, que foi a primeira filial.
Eu vendi carro, moto, tudo que eu tinha, ele também. E a gente comprou essa sociedade, botamos lá uma 1900. Meu pai falou, não, vão vocês, que agora tá tudo bem, então toquem o barco. Então, assim, às vezes tem algum ranço, alguma coisa que precisa ser resolvida. Senão você não limpa. E eu acho que os canais têm que estar muito limpos, né? Senão essa coisa não flui. E hoje o Maciel, ao longo desses 30 anos que a gente trabalha junto, o Maciel é quase um irmão mais velho, né? Ele me ensinou um monte de coisas. É um cara que eu tenho uma admiração muito grande. A história dele é terrível. Ele é filho de pai e mãe analfabetos, no interior de Minas Gerais, e veio para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás. Entrou para trabalhar como caixa, foi até gerente, e aí hoje ele é nosso sócio com o mesmo percentual que os familiares. Então, assim, é um cara que eu tiro o chapéu, é um cara que me ensinou muito sobre liderança, vamos dizer assim. Cara, mas é impressionante essa tua história, se você olhar por alguns ângulos. O primeiro ângulo é o seguinte, é a carga de sabedoria num garoto de 18 anos para segurar as petecas e não chegar lá em casa e pai, manda ou ele ou eu. Sim. Esse puto tá querendo me sacanear, papapá, quer dizer, segurar essa explosão de revolta, né? Que é revolta, normal, com 18 anos você quer virar a mesa. Mas isso é parte de ter 18 anos, é isso, né? E a outra coisa interessante é você vencer esse momento e os caras continuarem e tá aí até hoje. Sim. Não sobrou mágoa nenhuma, sobrou uma história. Quer dizer, você teve um momento a gente chama isso de assertividade, né? Você chegou na frente dele e falou, seria assertivo. Está acontecendo isso. Estamos sendo totalmente transparentes e ele assimilou. E vocês resolveram essa pegada. Marcel, ontem mesmo a gente almoçou junto, bateu papo sobre um outro assunto que está rolando aí na família, enfim. Mas enfim, um cara super parceiro, assim, foi meu amigão mesmo durante muito tempo, um puta sócio. Que, assim, com ele eu entendi o que é o lado que ele chama o lado do peão, sabe? Sim. Assim, que meu pai não tem muito essa coisa, né? Tipo, de lidar com funcionário e tal. E o Maciel diz que ele vindo da base que ele veio, ele me ensinou muito de entender o que o teu funcionário está precisando, né? A gente brinca que é o peão, né? O peão é uma maneira de dizer, mas assim, é entender a necessidade do teu colaborador, né? E não simplesmente tratá-lo como uma máquina ou como alguém que eu compro só com dinheiro, né? Tudo bem que o capital versus trabalho está aí na relação e uma coisa extremamente normal, mas tem muito mais que isso, né? E esse muito mais que isso, quem mostrou foi o Maciel. Ele falou, às vezes o cara não tem onde dormir, às vezes o cara não tem condução para ir para casa e fica até as 5 da manhã esperando o primeiro ônibus do outro dia para poder voltar. E ele fica num bar bebendo e dorme muito pouco e se alimenta mal, sabe? Umas coisas que assim, que não fazia parte do meu universo entender isso. E ao longo da convivência com o Maciel, ele era muito mais próximo deles, né? Até por uma questão talvez de origem, mas assim, entender isso fez com que eu entendesse como eles pensam. E quando você fala assim, qual que é o teu grande diferencial enquanto líder ou enquanto empreendedor? É entender o que o outro está pensando. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu sou enfim, é difícil falar da gente mesmo, mas assim, eu acho que eu sou um cara extremamente respeitado exatamente por isso. Quer dizer, eu não trato as pessoas como máquinas ou como qualquer outra coisa. Eu trato gente como gente. As pessoas olham para mim e falam, pô, Edre, que legal, não sei o que lá. Não importa se é faxineiro, se é... Enfim, não importa quem seja. Porque antes de mais nada é uma pessoa, né? Quantos funcionários você tem hoje? Juntando tudo deve ter uns 500. 400, é gente. Não só o fato de ser gente. Primeiro que é gente. Segundo que você tá lidando num segmento da economia que é um negócio... Eu vou falar assim com todas as letras. É horrível, cara. Lidar com comida é o ó do borogodó, cara. Porque tem um treco ali sentado na tua frente chamado cliente, que é a pior coisa que existe na humanidade. E você tá dando comida para esse cara. Ou seja, tua margem de erro é quase nenhuma. O potencial que você tem desse cara ficar puto da vida, arrumar encrenca, reclamação, e cada um que entra é de um jeito. Cada um entra com gosto, com uma expectativa, e você tem que lidar com isso tudo sabendo que não é você que está ali, é alguém que está, o teu preposto que está ali. Por isso que eu digo assim, quer dizer, a grande
A maioria das pessoas trabalha comigo e eu faço questão disso. E é engraçado que eu ganhei o ano passado um prêmio do restaurador do ano, enfim, coisa do gênero. E até tem um amigo meu que tem um restaurante que falou assim: puta, você é o primeiro cara que eu vejo ganhar esse prêmio que não anda de blazer pelo seu restaurante. Aí eu falei assim: como assim, Hugo? Você quer dizer com isso? Quer dizer que você é um cara que rala, que trabalha. E é diferente do cara que pega dinheiro e monta um restaurante. E essa é a grande diferença. Porque você sabe, e a minha questão que eu faço, a grande questão que eu faço é de estar junto com eles. Então eu quero que o meu funcionário entenda como eu penso. Só assim ele pode replicar o que eu faria. Não adianta eu escrever um manual, eu sou um pouco avesso à burocracia, mas enfim, uma discussão grande na pizzaria era exatamente essa. Eu acho que é o dia a dia, é o entendimento de como processa a cabeça do líder, vamos dizer assim, em relação ao teu funcionário. Então ele tem que replicar aquilo. Como é que ele vai aprender isso? Eu descobri ao longo do tempo que é só te observando. Sim. E eu faço questão de trabalhar, tanto que as pessoas olham: pô, você está no restaurante? E pego bandeja e recolho talher quando cai no chão e atendo mesa e levo bebida e faço absolutamente o serviço dentro do que precisa ser feito. Primeiro, para que eles entendam que você sabe fazer e te respeitam muito por isso. E segundo, porque eles percebem como você faz e entendem que tem que replicar aquilo. E a minha, é o que você está dizendo, exatamente onde nós temos problemas com clientes, são porque existem outras pessoas tratando, funcionários tratando outras pessoas que não é você. Se eu pudesse atender e cozinhar para todo mundo, seria lindo, né? Mas eu tenho negócios e os negócios têm que andar sem a minha presença. Então, eles têm que entender como eu funciono. E esse é o grande trabalho. E se tem um negócio fundamental, quer dizer, o drive do teu negócio é a reputação dele, né? Não é a comida que você faz, cara, não tem nada a ver, é a reputação que você constrói. Quer dizer, se você continuar fazendo a comida de primeira categoria, mas a tua reputação for quebrada, o teu negócio acabou. Sim, porque tu tem que andar junto, né? Assim, você constrói essa reputação ao longo do tempo, é óbvio. Mas assim, é muito de como é que eu vou dizer? Fazer com que tudo funcione como você gostaria, como se você fizesse parte da engrenagem. Só que é o que eu falo, eu sou o óleo dessa engrenagem, eu preciso ver se as peças estão funcionando direito. Sim. Então tem que percorrer toda a engrenagem. E tem que saber que é aquilo que você falou no começo, não é que eu tô sentado lá numa mesa olhando de cima e construir um negócio onde eu não me envolvo nele até o pescoço. Não adianta. E é aquilo, tipo, não adianta pôr dinheiro. Por exemplo, tem muita gente que trabalha na mesma área que eu, que acha que resolve as coisas contratando um bom gerente. Entendeu? Não, eu pago bem o meu gerente, está resolvido. O cara nunca trabalhou com esse gerente. Ele não sabe se o gerente pensa como ele pensaria, né? O meu gerente da Tasca hoje, que é o Mauro e o Hugo, que trabalham na taberna, fora os outros da pizzaria, são os caras que trabalharam comigo, eles sabem como eu penso. Só de olhar, ele sabe o que ele tem que fazer. Então isso é um desenvolvimento que demanda tempo e demanda dedicação tua de estar na operação. Claro. E para mim é a grande diferença que eu sinto hoje em qualquer restaurante que você vai. Quer dizer, você percebe que tem restaurantes que tem dono e tem restaurantes que tem máquinas trabalhando, né? Quer dizer, essa diferença eu acho fundamental, que dá toda a questão de serviço. Legal. E tudo, e a reputação que a gente fala. Quer dizer, eu tenho um saque na pizzaria que é incrível. Imagina a quantidade de clientes que eu tenho. O saque, eu tenho um histórico de saque perto de zero, assim, quer dizer, no sentido de problemas. Né? Todos são muito bem tratados lá dentro, sabe? Não fica uma reclamação, não fica uma observação que não tem um retorno. E tudo isso é construindo, né? Construindo ao longo do tempo. Então... Mas nem sempre foi assim. Não. Eu sei de uma história sua lá no começo, que teve uma greve, que os caras pararam tudo. Mas quem te contou essa história? Te botaram na parede e você teve uma reação surpreendente. Conta a história aí. Essa história é boa. Na verdade é muito legal porque assim, a gente estava fazendo umas modificações, acho, de pontuação de salão, coisa do gênero, não me lembro exatamente o que era. E fizemos uma reunião, e eu sou super transparente. Eu chego pro funcionário e digo pra ele o que eu quero, e ele tem que dizer pra mim, ok, tá bom, não tá? Se tá bom, tá bom.
sabe? Não tem essa, não, tô falando que tá bom só pra te agradar e tudo bem. Não existe isso. Eu tenho um canal aberto que a qualquer momento tal coisa tá me incomodando. Ok, o que tá te incomodando? Ok, então vamos resolver. E sempre fui assim. Cara, extremamente acessível. Então, a gente estava discutindo. E isso, só me dá um contexto. Onde era? Lá no comecinho? Na loja da pizzaria da Vila Mariana. Já tinha mais? Já tinham outras. Tá. Enfim, eu tinha um gerente chamado Araújo na época. Trabalhou comigo 25 anos, sei lá. E a gente teve essa reunião com os garçons e estava, teoricamente, ok, vamos estudar o caso. Enfim, era uma coisa de pontuação. Que idade você tinha? Eu já devia ter, sei lá, já tinha filho. Tinha uns 30 e pouco, uns 15 anos atrás, sei lá. E aí eu tô indo, tava de mudança, eu lembro claramente que eu tava indo na 23 de maio, puta trânsito, sexta-feira, final de tarde, levando coisas de uma casa para outra que eu ia mudar, enfim. Aí o Araújo me liga e fala assim: Edrey, tô com um problema. Eu falei: o que foi, Araújo? Não, os garçons não querem descer para trabalhar, 6 horas da tarde. Falei: como assim não querem trabalhar? Não, porque o assunto lá não ficou resolvido, eles querem uma resposta hoje, que senão eles disseram que não vão trabalhar. Peraí, Araújo, tá de brincadeira. Tem 18 garçons, né? Como assim não vão descer? Não, falaram que querem falar com você agora. Tô no trânsito, 23 de maio, parada, cheio de coisa no meu carro. Edrey, eu nunca te pedi nada. Agora eu desesperado. Edrey, eu nunca te pedi nada. Agora eu preciso de você. Tem que vir aqui, senão eu tô perdido. Falei: tá bom, põe eles na sala de reunião, eu tô voltando. Você quer me tirar do sério? É quando eu tenho que mudar um compromisso por alguma coisa que eu acho que não precisava. Eu fico doido. Cheguei na sala de reunião, estavam todos lá. Eu falei: o que tá acontecendo? Não, porque a gente quer resolver isso, senão a gente não vai trabalhar. Eu dei um esporro. Não vou repetir aqui por uma questão de audiência. Deve ter menores ouvindo, mulheres, idosos, sei lá, enfim. Mas assim, eu falei: vocês estão pensando que eu sou moleque, em bom português, né? Vocês trabalham comigo, pelo menos, acho que o mais novo ali tinha, sei lá, 5 anos, 3 anos comigo, sabe? Quer dizer assim, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês querem parar a empresa por conta de um assunto que pode ser resolvido segunda-feira? Não vejo lógica. Né? Lógico que eu não fui falando assim, mas assim, vocês estão me chamando do quê, né? Que isso, né? Tipo, aquela coisa indignado até o último estágio. Eu falei: pelo amor de Deus, eu quero saber quem é o louco que não vai descer para trabalhar. Aí acho que eles se chocaram um pouco, porque assim, eu sou um cara extremamente calmo, tranquilo, não grito com ninguém, tenho uma paciência de Jó. E eles me viram num estado que eu devia estar transtornado. Desceram todos para trabalhar. Aí o Araújo, conversei com o Araújo, falei: o que houve? Ele falou assim: não sei, porque eles queriam resolver isso agora. Falei: Araújo, você tem que usar um pouco de habilidade. Mas não teve jeito, eles queriam falar comigo. Tá bom. Falei: tá bom. Aí pensei, falei: bom, então eu já resolvi o que eu vou fazer. Eram 18 ou 16 garçons, acho que eram 16 garçons. Isso foi sexta-feira, chegou no domingo, fui para lá à noite, subi 2 garçons, mando os 2 embora. Na semana seguinte, mais 2. Todo domingo eu ia à noite na pizzaria durante 7 semanas. Quase 2 meses. Eu fui trocando a equipe inteira. Então dava 2 por domingo. 2 por domingo. Parecia Big Brother. Então assim... Quer dizer, no terceiro domingo... eles já sabiam. Eu chegava lá, eles ficavam esperando para ver quem ia subir. Quem subia já sabia. Ia mandar embora, enfim. Não tem... Comigo não tem mais ou menos. E fui, limpei todos. E aí na última semana eu cheguei lá, os últimos 2 que estavam lá já me viram, começaram a tremer, aquela coisa toda, puta, vou embora, bom, enfim. Subiram os 2 na sala, eu coloquei os 2 na sala e falei assim: você sabe por que vocês são os últimos? Aí eles olharam pra mim e falaram assim: não, porque vocês não vão embora. Aí você vê aquela expressão de: meu Deus, né? O que vai acontecer comigo? Vai mandar matar? De onde vem essa história? Aí eu falei assim: vocês vão ficar para contar essa história. Os 2 estão lá até hoje. Um chama André e o outro chama Rubens. Um é o gerente da loja de Moema e o outro é o gerente da loja dos Jardins. Que legal. Que eram garçons na época. Então assim, aquilo virou tipo uma lenda lá dentro. Sim. Que assim,
Eles entenderam a história, né, e a cultura da pizzaria nesse caso, de que assim, não dá para pisar na bola com eles. Sim. Porque eu não piso na bola com ninguém. Não atraso um dia de pagamento, pago tudo direitinho, tudo certinho. Eu sou um cara chato, esquisito. Então não pise na bola comigo. Entendeu? Assim, eu faço a minha parte. Faça a sua. Muito legal essa história. Eles estão lá até hoje. Se eu pudesse, mandava todos no mesmo dia. Né? Mas eu tinha que trocar a equipe. E trocar uma equipe de atendimento, de salão, de uma loja como a loja Vila Mariana, é uma coisa extremamente complexa. 2 garçons novos por semana, aí demanda treinamento, demanda uma série de coisas, né? Enfim, ainda bem que eram outros tempos que tinha, né? Hoje em dia é super difícil. É terrível. Né? Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Você então começa a tocar o garotão, tocando a pizzaria. Quando é que você olhou para aquilo e falou, eu acho que isso aqui vai dar certo, isso aqui pode ser o meu futuro, gostei, vou fazer disso aqui a minha profissão? Quando foi que caiu essa ficha? Quando eu fiz 20 anos, quando eu vi que eu gostava, sabe, tipo, eu acho que eu tive que abrir mão de uma fase tão de trabalhar sábado, domingo, feriado, era um trabalho complicado, da noite, enfim. Quando eu abri mão disso tudo, eu falei assim, bom, já que isso está me custando caro, vai ter que me dar um retorno. Então assim, eu falei, agora eu vou acelerar até onde eu puder. E aí eu montei várias unidades, enfim. E aí eu falei, bom, isso aqui dá certo, quer dizer, aquela coisa de tipo, replica o modelo e toca o pau, tem que fazer esse negócio crescer. Eu sou um cara extremamente agressivo comercialmente, né? Tipo, eu até todo mundo fala pra mim, pô, eu não sei se eu teria a tua coragem, né? Minha? A minha. A tua? A minha própria coragem. Até a tua, de montão de ir pro Everest, eu também não sei se eu teria, mas enfim. Mas eu acho que Só pra empatar, eu não teria de abrir um restaurante. Então. É que o Everest você vai e volta, tá tudo bem, né? O restaurante dura um pouco. Eu fui dono, através da minha esposa, de uma franquia. Uma franquia de um café. É mesmo? Cara. Daí que vem o Café Brasil, não? Foi um trauma? Foi exatamente daí, cara. O Café Brasil vem exatamente daí. Era um negócio, era uma franquia de um café que não tinha como dar errado. O meu sócio era um dos donos da franquia, que foi na minha casa, chegou pra mim, propôs um negócio, falei, bicho, isso aqui é imperdível. Nós estamos lançando um novo conceito, que em vez de ser um café lá embaixo, é um café no topo do prédio, baratinho, você vai investir 60 mil reais aí. Nós vamos montar o café. Se não der certo, a gente vende por 100. Isso ainda sai por cima da cocada preta. Você vai ser meu sócio. A gente, mas é claro, eu peguei minha mulher, sócia da filha dele. A minha mulher é filha dele, montaram um negócio, botaram o café, bicho, e aquilo foi um horror da minha vida, cara. Primeiro que era um negócio, não tinha plano no negócio, era horrível. Não funcionava, o prédio não estava pronto, eu estava no último andar, cara. Nossa. Começou a funcionar, não tinha funcionário. Era um micro negócio dentro de uma franquia, então tudo que você tinha que comprar vinha a mais, né? Tinha que comprar a torta e lá vendia 1/3 da torta. Então, que era um negócio horrível. O cara, um baita do responsável, cara. Chegava fim de mês, não tinha dinheiro para pagar a turma lá, eu tinha que cada um comparecer com o seu. Então, ele, em vez de dar o dele, não, me dá conta da água aí que eu vou pagar, e não pagava. Era um negócio horrível. Uma confusão sem tamanho. E o dia que ficou claro para mim que essa coisa não ia funcionar, eu estava fazendo uma palestra em Campinas. Minha mulher me telefona e no telefone falou, chega, já deu, acabou, não dá mais. E aí ficou claro para mim que não tinha mais jeito. E eu estava tomando um chapéu ali de 60 mil reais. Até porque não vendeu coisa nenhuma, ninguém ia comprar aquele negócio, eu tive que simplesmente me livrar daquilo, né? Sim. E perdi tudo, né? E eu tava tomando um banho. E pensando, cara, o que eu vou fazer com esse prejuízo? E eu tava pensando, falei, eu tenho lá um lugar bonitinho, tá bem arrumadinho, cara. E se eu transformasse aquilo num ambiente para eu gravar umas entrevistas, eu podia montar um esqueminha lá, filmar essas entrevistas, fazer um negócio legal, como se fosse assim, 2 pessoas tomando um café e conversando, o café, eu vou gravar Café Brasil, Café Brasil. Olha. Então, esse nome custou 60 mil reais. Tá barato até. Mais um monte de dor de cabeça, até hoje, até pouco tempo atrás, eu continuo com dor de cabeça, me custou um amigo, que foi a coisa que mais doeu, custou um amigo, era um amigo, nunca mais, né? Mas nasceu daí, cara. Daí veio essa coisa. O resto deu tudo errado, só sobrou o nome Café Brasil. Que veio de um trauma, cara. Você transforma o limão
Numa limonada, né? Mas dali pra frente, cara, comida... Tô fora. Comida, eu tô lá pra comer e reclamar. É difícil, é um ramo bem difícil. E tá cada vez mais difícil, né? O que você coloca, você olhando agora essa tua experiência... Você já colocou um negócio importante aí, quer dizer, você entendeu o que ele era, teu propósito, entrou de corpo e alma, tua energia está lá dentro, a tua alma está lá dentro, você vive aquilo, a gente vê que você tem um prazer muito grande nisso, né? Tanto tem que está procurando mais sarna para se coçar, porque está abrindo mais coisa, então você está integral ali dentro, eu acho que isso é uma parte importante para esse sucesso. Mas só isso não basta, né? Então, que mais que você coloca ali como os atributos para fazer um empreendimento que tem esse nível de exigência que funcionar? Acho que é tanta coisa. Assim, eu acho que eu tenho um pouco de sorte, óbvio, mas é que acho que ontem eu escutei uma definição de sorte, que é quando a oportunidade, uma definição grega, quando a oportunidade encontra um momento. Preparo mais oportunidades. Eu não sei. Assim, a minha é essa. Eu não lembro bem. Mas preparo mais oportunidade é igual a sorte. Mas o que eu acho é que eu me cerco de boas pessoas, né? Eu tenho... não tenho como fazer tudo que eu faço hoje sozinho, enfim, não tenho nenhuma expectativa nisso, acho que... E eu faço questão de que as coisas funcionem sem a minha necessidade de estar. Mas eu funciono muito mais como um conselheiro hoje, como um cara que está lá para dar uma linha, para dar um conceito, do que, obviamente, um operador, né? Então, assim... Mas o teu avião já está em voo de cruzeiro, cara. Eu quero saber, caso da pizzaria, eu né? quero saber um cara que quer tirar do chão o avião, cara. Então. E que não tem um caminhão de dinheiro atrás dele, que não tem um sócio que sabe tudo atrás dele, e que tem aquela ideia que fala assim, vou montar meu negócio, vou montar uma pizzaria, né? É fácil. Não é. Não é, e eu não recomendo. Honestamente, eu não recomendo. Eu acho que, enfim, posso falar pelo meu setor, eu estou montando 2 negócios agora, porque são projetos que já vinham há algum tempo e acabaram coincidindo com uma crise, vamos dizer assim. Mas eu não começaria algo... Quer dizer, na verdade, eu acho que eu começaria... Eu tenho um problema que, assim... todo mundo fala que na crise que você tem que investir, sim, enfim, tem um monte de máximas aí. Que, na verdade, assim, eu não tenho medo de investir se eu acredito. Mas é o que eu falo para todo mundo. Tem que ter perseverança e paciência. Porque as coisas não funcionam como a gente quer, né? Por mais planejamento que eu faça, por mais... tudo que eu faça, por mais lógico que aquilo vá acontecer, às vezes não acontece, né? Eu não consigo reger todos os fatores que impactam num negócio, né? Então, o que eu acredito muito é que, assim, eu tenho que acreditar no conceito, né? Então, por exemplo, quando eu montei a Tasca da Esquina com o Vitor, ele tem esse restaurante lá em Portugal, que ele tem um restaurante aqui em São Paulo, eu fui entender o conceito. Como é que é? Não sei, eu vou lá para Portugal para ver. Era um conceito que eu acho que funciona. Por que eu acho? Porque é diferente do que tem e é melhor em alguns quesitos. Então, para mim fazia sentido. Ok, vamos fazer. E aí você faz. E aí, quando a gente abriu a Tasca, inclusive, tive muita dificuldade no começo, porque assim, eu sou sócio de um português que nunca tinha morado no Brasil, apesar de ter vindo várias vezes para cá. E eu não conhecia muito pouco de Portugal. E o conceito de trabalho português é totalmente diferente do nosso. Até a linha de raciocínio português é um pouco diferente do nosso. Tem um monte de piada, mas tem umas coisas que... A lógica é diferente em Portugal. Sem dúvida. E, enfim, começamos a ter alguns conflitos. E ele fala português. E ele fala português. E as pessoas brincam pra mim, o que você faz num restaurante? Eu faço a tradução, né? Tipo, do português de Portugal. Porque ele fala com os funcionários e às vezes eles não entendem, né? Os termos são diferentes, é outra língua. Por mais que seja português. E aí, assim, a gente teve algumas confusões, né? Por exemplo, o Vitor queria muito que fizesse igual lá em Lisboa. Tem 2 horários de reserva. Às 8 e às 10. Quem chega às 8 sai até às 10. Desculpa, quem chega às 10 vai embora meia-noite, enfim, assim funciona. Não, isso tem que funcionar aí. Eu falei, Vitor, São Paulo, você marcar às 8, o cara vai chegar às 8h30. Sim. Dá uma reserva de 6. Aí vai começar a chegar as pessoas, vai chegar 9 horas da noite, a mesa está completa, começa o serviço, você quer que ele saia às 10? De que jeito? Não, mas tem que combinar com ele. Eu falei, não existe isso. Então, assim, a gente teve algumas dificuldades culturais ali para resolver, né? Mas o que eu nunca abri mão, né?
de entender que a comida que era feita era de excelente categoria e eu daria o serviço. Então o combinado era esse. Então eu vou manter o meu e você mantém o teu. Sim. E constantemente trabalhando isso. Quer dizer, a Tasca passou por uns momentos de dificuldade onde a gente chegou e falou assim, putz, será que isso vai dar certo? E aí é que eu acho que faz a grande diferença. Porque as pessoas, quando montam um plano de negócio, quando pensam em alguma coisa, estimam que daqui a 6 meses vai estar tanto de funcionamento e tal coisa. O histórico que ele cria, ou o que ele prevê, é aquilo que tem que acontecer. Se não acontecer aquilo, quebrou. Uhum. O que a gente faz, ou o que a gente tenta fazer, é montar esse, entre aspas, plano com o dobro do tempo, o triplo do tempo, o tempo que for necessário para que aquilo mature. Porque senão não vai dar certo. E não tem receita, né? Não tem. Por exemplo, a Tasca sofreu um pouco, a gente abriu a taberna. Sofreu também. Eu já achei que a taberna não fosse sofrer tanto. Porque já tinha a Tasca. O Vitor já era um cara mais conhecido. Era uma filial. Uma marca, vai? Sim. Da esquina também. A gente já achou que fosse abrir num outro nível. E não abriu. Então eu montei uma estrutura e tive que desmontar essa estrutura. De pessoal, de serviço, para adequar ao movimento que foi. Eu não sei se foi a crise, se foi uma expectativa gerada a mais. Teve gente até que falou assim, tem um plágio teu que chama Taberna da Esquina lá no Itaim, que não é Tasca. Não é plágio, é meu também. Puxa, não sabia. Então, toda essa, como é que eu vou dizer, esses fatores que não são controlados por nós, influenciam no teu negócio. E às vezes você precisa ter, como é que eu vou dizer, mais gasolina ou mais pista para esse avião decolar. Sim, né? Sim. E as pessoas às vezes apostam tudo que essa pista vai ser suficiente. Muita e o bicho não decola. Sim. E aí, meu... Tem muita gente que vem conversar comigo sobre o podcast, o Café Brasil e tudo mais, e eles assustam quando eu falo, olha cara, quando eu montei esse negócio aqui eu não tinha a menor expectativa de ter qualquer retorno antes de 5 anos. Sim. Porra, meu 5! Eu falei 5, e sabe quanto tempo levou? 7. Pois é. Mas eu tinha na cabeça que durante, no mínimo 5 anos, eu estaria pagando e investindo para tirar o negócio do chão. Se tivesse dado antes, maravilha, mas na minha cabeça era assim que levou 7. Né? E depois de 7 ele entra, então o cara vem hoje e olha e fala, pô, mas pera um pouquinho, não é tão difícil fazer, vou fazer igual também. Te prepara, bicho, leva 5 ou 6 anos. Não, e o que acontece muito é isso, quer dizer, na minha área, então todo mundo quer ter restaurante. Todas as pessoas que eu converso, eu vou montar um restaurante, eu fiz gastronomia em Bimorumbi. Da minha turma de 50, 40, quantos eram? 30 que começaram, formaram 20 e poucos, né? Que alguns já saíram, e todos tinham um sonho de ter um restaurante. Sabe quantos estão na área hoje? Eu. Um? Não, 2. Tem um que está trabalhando, que é uma amiga minha que está trabalhando. Assim, com restauração mesmo, só 2 pessoas. Aí você fala, puta, o que aconteceu? Né? O que aconteceu é que não dá. Quando você fala, bom, eu consigo fazer uma pista de 500 metros e preciso de 4 km para decolar, ninguém vai. Não vai. E o interessante é que a gente só tem olhos para ver os que dão certo, né, cara? Essa turma quando olha, só vê o que dá certo. Não, o meu tipo de negócio, 88%, segundo o Sebrae, o Abrazel, sei lá, tem um monte de estatísticas aí, antes de completar um ano, quebra. Que vivem 10 anos são 2%. Então, assim, é um ramo dificílimo. Sim. Porque agora, então, assim, a lucratividade vem diminuindo, né? O cliente acha que está pagando caro, né? Saiu até estava correndo agora na internet um negocinho legal que foi uma resposta de um gerente, uma mulher pede na Inglaterra, acho, sei lá, pede uma água quente com uma rodela de limão. E o cara vai lá e manda a conta de 2 pounds. E o outro tinha comido uma torta, pagou £1,90. Não sei se você leu esse texto, mas não li, interessante. Não li. E ela indignada vai na mídia social, 2 pounds numa água com limão, que absurdo, pedi uma rodela de limão para pôr numa água quente que eu pedi, me cobraram 2 pounds. Que absurdo, né? Onde já se viu? Uma rodela de limão, 2 pounds. O cara responde, você não pagou 2 pounds numa rodela de limão?
Quando você chegou, o garçom foi lá, te atendeu, você fez o teu pedido, o garçom saiu de lá, foi até a cozinha, pegou a xícara, pegou o pires, botou a colher, botou a água, levou até a sua mesa, você pediu limão, ele voltou, pegou o limão, cortou o limão, pegou a rodela, levou a rodela até você. Depois ele tirou a xícara com a colher, mandou lavar, tem todo um descritivo da operação inteira aqui, né? Então assim, você não está pagando só o limão. Sim. Né? E aí, sabe, essa percepção que as pessoas têm. A gente teve na pizzaria até uma época que tinha alguns vinhos, alguns rótulos que estavam por acaso em supermercado, enfim, às vezes o importador vendia para o Pão de Açúcar e vendia para 1900. O cara é indignado na pizzaria dizendo assim, a prateleira do supermercado está custando R$30, estão cobrando 90. Aí o Maciel... na cabeça dele a conta é a seguinte: você comprou por 30, tá ganhando 60. Exato. Sim. Aí o Maciel falava, então vai lá no meio do corredor do Pão de Açúcar, senta lá, põe uma toalha na mesa, pega um saca-rolha, pega uma taça que custa R$100 de cristal, não sei o que lá, e põe o vinho e toma lá no meio. Sim. Entendeu? Quer dizer assim, a mídia, de certa maneira, malhou demais a restauração, malhou demais, assim, tem de serviço envolvido por trás, e ainda mais que para mim é um negócio extremamente chato, difícil, porque é coisa que você põe na boca, meu. Sim. Você vai engolir. Sim. Você vai no restaurante para engolir. Você pensa que o nível de confiança e intimidade você tem com a coisa, né? Mas assim, porra, como é que você vai... O processo anterior a você ter coragem de pôr uma comida na boca, você tem que ter muita tranquilidade para isso, né? Quer dizer, uma coisa pode te matar. Você pode comer num restaurante por quilo e gastar R$17 para almoçar. Você pode almoçar num restaurante português de altíssimo nível e pagar R$170 para almoçar. Sim. Nos dois casos você vai matar a tua fome. Sim. Mas há uma relação de valor envolvida ali. Sim. Que se você não piscar... Sim, o que é incrível é o que tem por trás, que as pessoas não enxergam, né? Eu adoraria vender mais barato, porque eu acho que eu venderia muito mais. Mas eu tenho que ter um lucro. Sim. Senão não sobrevive. E você ainda tem aquele sócio lá, né? O sócio da mão peluda, né? Nossa, esse sócio então... Te comendo por um outro lado ali, né? Se eu te contar os números, assim, é assustador. Assustador. Bom, eu vejo pelo meu business, sim, o meu pobre negocinho, micro, pequenininho, o meu sócio está aqui me comendo pelas pernas, né? Vou perguntar uma coisa aqui. Tem dois olhinhos vendo a gente. Olhinhos? Ali, tem dois olhinhos ali que devem ter 22 anos de idade, 23 anos de idade, né? Que estão olhando ali. E esses olhinhos, cara, que para quem não sabe é a Júlia, que é a filha do Pedrei. E tem uma pressa desgraçada, cara. Esses olhos têm uma pressa, e eu sei porque tem mais dois que estão ali embaixo, sim, que tem uma pressa desgraçada. Gabi, eu quero tudo para amanhã, eu quero já. Eu já quero o emprego legal, com o salário legal, eu quero já ser dono, eu quero o meu e quero agora. E não demora muito, e se mexer o saco eu largo tudo e vou procurar outro. Exato. Né? Como é que era teus olhos com aquela idade, né? Essa pressa que essa molecada tem. Eu estou te perguntando isso porque do lado da gente tem gente assim ouvindo. Sim. Tem muita gente ouvindo que tem esse mesmo conceito dessa juventude atual aqui, que tem uma pressa desgraçada. Eu não entendo. Até porque assim, eu por ter uma filha de 22, eu tenho um outro de 20. Eu acabo tentando entender bem o que passa nessa cabeça, né? E é engraçado porque assim, eu vejo que eles andam numa velocidade extrema de querer chegar logo, porém não tem paciência, nem interesse ou nem dedicação para asfaltar o caminho para chegar logo. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre fui muito curioso e sempre fui atrás das coisas que eu quis aprender, enfim, fiz N cursos e sempre corri atrás do que eu achava que, eu não estou entendendo isso, eu vou pesquisar, eu vou fuçar. O que eu acho que na cabeça deles acontece assim, está tudo muito fácil. A informação está aí em qualquer lugar, coisa que não tinha na nossa época. Então eu acho que assim, a gente teve que asfaltar o caminho. Sim. Eles olham, tem N caminhos asfaltados. E é muito fácil para eles pegar qualquer desses caminhos, né? Então, primeiro assim, eu acho que a adolescência está durando até mais tarde, né? Com 20 anos, com 19 anos eu já morava sozinho, pagava minhas contas, enfim, cuidava da minha vida. Eu não consigo imaginar
os meus filhos morando sozinhos. Acho que eles vão morrer dentro de casa. Tipo, acabou a água, não pagou o aluguel, o cara vai despejar, não sabe nem onde é o banco, sabe? Esse tipo de coisa. Eu até acho que a nossa sociedade também protegeu demais, enfim. Eu acho que tem uma série de questões aí que, se a gente for discutir, vão ficar o resto do dia. Mas, basicamente, eu acho que assim, eles têm a informação à disposição, o que faz com que eles não desenvolvam o aprendizado, vamos dizer assim. A história da calculadora, né? Isso. Se eu tenho a calculadora, eu não preciso saber matemática. Eu me viro. E eles são muito confiantes nesse quesito, eu me viro. Só que quando vão enfrentar, de fato, um mercado ou um mercado de trabalho, vão tentar entender como funciona o mundo de fato, dão com a cara na porta. Porque, assim, não há... como é que eu vou dizer assim? Você não consegue confiar em alguém que não sabe nada. E acho que... para mim, eles não desenvolveram eles estão achando que em qualquer momento eles podem aprender. E não dá para aprender da hora para outra. E que vão encontrar lá fora o papai e a mamãe dizendo assim, não, filhinho, eu te espero. Tá bom, não, né? tudo bem, você errou essa vez, tudo bem, pode fazer de novo. Não, pode gastar mais 200 páginas na impressora que depois a gente arruma, esse trabalho todo tá errado. Eu corrigia, dei aula em algumas faculdades e corrigia trabalho de gastronomia. E o cara trazia para mim a gastronomia do México. Tá bom, então vinha lá toda a história, blá, 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 blá. Eu, tá bom, tô lendo e tal, e corrigindo o português. Isso aqui tá errado, isso aqui não tem concordância, escreveu essa palavra errada, blá, 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 blá. Não dá para dar uma nota para esse infeliz aqui. Desculpa, DP. Pô, professor, o trabalho tá lindo. Tá, mas você não sabe escrever. Mas você é professor de gastronomia. E daí? Aonde está a conexão da coisa? Você tem que falar português, escrever em português. Você não sabe escrever? Como é que... Eu falei, se eu fosse contratar qualquer um de vocês, eu não contrataria. E eu acho que basicamente eles têm preguiça. Sabe? Quando vou dar uma palestra, qualquer coisa, tem lá um monte de aluno, eu falo assim, o Senac gosta de me chamar bastante, eu tenho um amigo lá que fala pra mim, Edri, vem aqui dar uma palestra pra galera, porque eu preciso de alguém de mercado para falar como é que é o mercado, etc. Estou entrando no mercado de trabalho. Eu falo, olha, quem quiser mandar um currículo, fica à vontade. Recebo 2. Aí chama um ou outro. Vem. Não, tem que trabalhar muito, não, tem que sair cedo, tem que chegar tarde em casa. Eu falo, onde você vive? E alguém vai ter que fazer esse trabalho. E alguém vai valorizar esse trabalho. E essa molecada toda vai ser atropelada por quem estiver disposto a... Eu fico pensando, se eu tivesse hoje 20 anos, eu seria um avião de trabalhar. Tipo, pra mim não tem problema de trabalho, eu trabalho muito até hoje. E eu vejo que eles têm preguiça, realmente, assim, tipo, pra mim o grande problema hoje é que, assim, a gente tá criando uma sociedade preguiçosa, sabe? Quer dizer, eu vejo pelos meus pais, enfim, tudo que veio pra trás da gente, são histórias, assim, de gente que ralou mesmo, tipo, ralou mesmo. Minha mãe trabalhava na CETESB, saía da CETESB e ia pra pizzaria, trabalhava na pizzaria nos primeiros anos, né? Sábado, domingo, feriado, o dia inteiro. Antes de trabalhar na CETESB, quer dizer, quando ela começou a trabalhar na CETESB, ela resolveu fazer faculdade, tinha 2 filhos. A pessoa dorme, né? Meu pai também dava aula em 9 escolas, tinha orquestra sinfônica, tinha não sei o que, e ia pra pizzaria à noite. Os exemplos que eu tive foi assim, esses caras ralam muito. Se eu quiser ter alguma coisa, eu tenho que ralar. E eu não vejo mais, e não são os meus filhos, eu estou dizendo assim em termos gerais. É uma geração. É uma geração que eu acho que acha que vai acontecer naturalmente, e acho que nada vai acontecer naturalmente. Eu vejo poucos jovens determinados, sabe, com sangue nos olhos mesmo, tipo, puta, eu vou, sabe, determinados. E não vejo mais isso. É engraçado. Eu sinto falta porque eu gostaria muito de ter alguns comigo, sabe? Sim. Tem de molecada lá, meu Deus do céu, muito pouco, sabe? E o cara quer trabalhar, não, você não quer fazer um extra no final de semana? Não, pra quê? Eu vou pra praia.
sei o que vai ser, sabe? Tem hora que me dá um pouco de desespero. Mas e chega a hora que a gente para pra pensar e fala, cara, será que o errado sou eu, né? Não sei. Será que eu que estou errado? De ficar aqui 16 horas por dia, de pegar o final de semana, eu estou sentado lendo um livro, eu não estou na... O pessoal desce a lenha em mim, né? Porque, pô, o final de semana é pra curtir, passear com a família, tudo. Você fica lá no Café Brasil sentado escrevendo, trabalhando, e eu respondo, quem disse que eu estou trabalhando? Não, eu acho que eu estou sentado, eu estou escrevendo, eu não estou trabalhando, eu estou escrevendo. E aquilo é o meu lazer, aquilo é o meu tesão, né? Quando eu sento para ler um livro, eu não estou estudando, eu estou curtindo aquilo que eu estou fazendo. Então, mas eu acho que o grande segredo é esse, quando você consegue juntar a caixa de ferramenta com a caixa de brinquedo. O que eu acho é que essa molecada ainda não... Eu acho que vai ganhar a caixa, vai ganhar as duas, e não vai ganhar. Tem que construir. E eu não sei se eles estão procurando essas caixas, né? Quer dizer assim, eu acho que eu encontrei a caixa de ferramenta com a caixa de brinquedo. Eu gosto do que eu faço. E pra mim, quanto mais você gosta do que você faz, menos você trabalha. Sim. Né? Você sabe que tem uma coisa interessante, eu falei no outro programa que eu gravei aqui, que tem gente que vem visitar aqui, olha a estrutura, você está num estúdio profissional, tudo arrumadinho, bonitinho, tudo aqui, então a turma olha isso aqui e tem uma ideia do que é o tal do Café Brasil, né? E eu falo, olha, tem o que você vê e o que você não vê. Então o lado que dá pra ver, você entrou aqui, tem um estúdio legal, profissional, tudo lindo, bonitinho, maravilhoso, tudo que você consegue ver, o dinheiro resolve, dinheiro compra. Tendo dinheiro, você compra um microfone igual, compra isso aqui tudo, monta um negócio igualzinho, mas eu duvido que você vai fazer um programa igual ao meu. Porque a diferença está no que você não vê. Claro. E o que não vê está onde? Está aqui dentro da minha cabeça. Agora, o que foi? O dinheiro comprou? Não comprou, cara. Eu fui atrás, eu fui estudar, fui aprender, me ralei de montão. Tem aí, sei lá, 40 anos de experiência. E a gente vai juntando essas coisas e usa essa tecnologia que o dinheiro compra para facilitar a maneira de produzir isso aí. Mas o que interessa, cara, é o conteúdo que está, que a gente juntou ali, que é um trabalho intelectual que toma tempo e que dói pra cacete, cara. Tem que acordar cedo, tem que ir atrás, tem que perder o horário de sono, tem que fazer escolhas e trocas. Eu troquei o momento que eu podia estar com a molecada tomando a cerveja por estar aqui na reunião, discutindo, assistindo um cara falar, etc e tal, né? Mas o que é bom é que ninguém te tira, né? Depois que você constrói. O problema todo é você olhar isso e ter essa consciência com 19 anos. Você olhar para isso e falar assim, ter 19 anos de idade com a consciência de que eu tenho que construir esse lado que o dinheiro nunca vai comprar. E para construir não tem como fazer, não tem como pegar, não tem como comprar isso. Exato. Não tem almoço de graça, como a gente fala. Né? Não dá. Eu falo muito para a Júlia, né, que tá ali com aqueles olhinhos, que eu acho que são os olhões, mas é um pouco grande. É genético, mas tudo bem. Enfim, eu falo muito para ela até agora, acabou de se formar. Ela tá um pouco, confusa com o que fazer da vida, etc. Eu falei, faz currículo. O que é fazer currículo? Vai estudar. Vai formar, vai aprender língua, vai fazer não sei o quê. Porque eu acho que essa formação vai deixar ela ilimitada no crescimento. Uma discussão que eu estava tendo com ela, eu falei, olha, não adianta você querer entrar numa empresa agora, começar a trabalhar, ela é super nova, com 20 e poucos anos, cedo, eu acho até. Vai lá, passa num processo de trainee, entra numa empresa, começa a trabalhar, não tem mais tempo para nada, e vai chegar um momento, a carreira vai barrar. Olha, você só pode ser gerente, não dá para ser diretora porque não tem tal. Ou não vai chegar nunca muito mais para frente. Então eu falei, aproveita que você se formou cedo, arregaça as mangas e vai estudar. Ou põe a mochila nas costas e vai para a Europa passear, ou vai fazer qualquer coisa. Tudo isso vai formar o seu caráter, o seu entendimento do que é o mundo, as suas relações de ética, tudo. E tudo isso você vai usar. Mas você tem que abrir a cabeça para absorver tudo isso. E se expor às oportunidades que apareceram. Tem que botar a cara para bater. Tem que, para poder ver aquilo, você vai ter que acordar domingo de manhã? Sim, tá bom, eu vou acordar domingo de manhã. E talvez eu não deva ir na balada sexta-feira. Talvez eu não... E compreender isso é difícil. Essa molecada. Nós estamos parecendo dois velhos falando. Exatamente, eu estava aqui pensando, eu falei, nossa... Puta papo de velho, cara. Que papo furado esse de velho. Mas é bom. Mas eu não sei, é uma coisa que a gente enxerga de longe aí, né? Deixa eu te perguntar, estamos indo para nossa reta final aqui. Me fala uma coisa, cara. Você é um empresário brasileiro. Você tem o teu negócio no Brasil. Você viveu os últimos
30 anos como empresário brasileiro, então você assistiu lá atrás, desde o Sarney, não é isso? Do Sarney, Collor, viu tudo isso acontecer até agora como empresário brasileiro, né? Como é que você está vendo esse momento aqui que nós estamos vivendo neste país? Nunca antes na história desse país. No né? papel de um empresário brasileiro, cara. De novo, você não está apoiado em nenhuma autarquia, você não tem dinheiro do governo, se você não cuidar do teu negócio, você vai quebrar a cara, o risco é 100% seu. Se você não atender teu cliente bem e não levar valor para ele, esse cliente não vai, você vai quebrar e ninguém vai te socorrer. Você não tem como correr lá e pedir, me dá uma grana, me protege. Não tem proteção. Você, pelo contrário, você é o empresário riquinho que anda de moto, que explora teus clientes, explora teus funcionários, só quer saber de ficar rico e dane-se o resto, seu coxinha. Fala. É até difícil dizer, mas enfim, eu passei por tanta coisa já que, como você falou, Sarney, tudo, quando o Collor travou todas as poupanças, tudo, meu pai estava viajando naquele dia, um dia anterior para fora, e eu era novo ainda, quanto faz isso? Foi 90, né? 91, 92. 91, 92. Eu tinha o quê? 92, 20 e poucos anos, Sim. sei lá. E meu pai falou, e agora? Eu falei, deixa que eu me viro, né? E aqui foi engraçado que eu tinha tanto dinheiro, porque assim, como ele bloqueou toda a poupança, os 50 mil, sei lá que tinha, eu tinha no movimento da pizzaria de um final de semana, eu acho que eu era o cara mais rico do Brasil em termos líquidos. Eu tinha muito dinheiro, muito papel, muito cliente foi no restaurante comer. E você não teve tempo de depositar. Exatamente. E eu podia comprar qualquer coisa, porque eu lembro que o Cadete GS de um conversível estava na época custando, sei lá, custava 100 mil reais em dinheiro de hoje, e estava na época por 10 mil, porque a galera tinha que vender, não sei, por N questões. Eu até liguei pro meu pai, acho que eu vou comprar uns 3, 4 carros aqui. E ele falou, fica quieto aí, não se mete, não inventa, enfim. Mas é aquela coisa, tudo foi tão confuso, eu acho que assim, hoje... financeiramente era uma loucura. A gente montava o cardápio da pizzaria no dia 1º, no dia 20 eu tinha que mudar, porque senão no final do mês não fechava a conta. Com 80 e pouco % de inflação do Sarney, enfim, eu lembro bem dessas coisas. Eu acho que hoje, comparando com o que foi, eu acho que as coisas estão um pouco mais sólidas, né? Em termos de instituições, eu acho que as coisas... a justiça trabalhista funciona um pouco melhor hoje, o patrão já não é visto mais como um senhor de engenho que tem escravo, sabe? Quer dizer assim, acho que algumas coisas estão melhores economicamente, apesar de tudo. As coisas têm um sentido, as coisas têm preço que fazem alguma lógica e tudo. Porém, eu enquanto empresário, eu acho que quanto menos o Estado querer cuidar das coisas, principalmente da vida dos empresários ou dos negócios dos empresários, mais fácil fica. Não é que eu não quero pagar imposto, não é que eu não quero ou quero sonegar, ou quero fazer alguma coisa errada dentro do meu negócio, ou vou abusar dos meus funcionários. Eu acho que o problema todo é que tem muita opinião sobre N coisas em cima do meu negócio. Por exemplo, um caso recente, eu queria contratar um jovem aprendiz. Tem lá um programa, etc, etc. Eu não posso contratar porque, segundo uma informação que eu recebi, onde ele vai trabalhar vende bebida alcoólica. Eu falei, poxa... Um restaurante? Pois é. Sim. Eu falei, não é possível, isso não faz sentido. Assim como eu tenho que ter cadeira para gordo dentro do meu restaurante. Mas que caceta, como é que eu vou oferecer uma cadeira para um gordo? Ele chega lá e fala assim, olha, você não pode sentar nessa cadeira, eu vou pegar uma cadeira para o senhor. Você está me chamando de gordo? Não, imagina, que a lei obriga que eu tenha uma cadeira de gordo. E por aí vai. Você devia tirar vantagem disso, porque a companhia aérea está cobrando, cobra mais caro, Se não é você entrar no avião, eu quero sentar numa cadeira melhor, tem que pagar. Não, se você pegar os absurdos, Sim. Tem uma lei do Aguinaldo Timóteo, eu acho, eu não me lembro bem, enfim, que tinha que ter monitores espalhados pelo salão com câmeras da cozinha. Com câmeras na cozinha, mostrando o que está acontecendo na cozinha para que o cliente visse. Sim. Tem que ter bebedouro, tem que ter copo plástico se o cara não quer tomar, se ele não confia na limpeza do teu copo. Você fala, meu Deus do céu, me deixa trabalhar, pelo amor de Deus. É só isso. Sabe, me deixa trabalhar. Se o cliente optou...
dele a opção, não é do governo, não é do Estado. Se eu tenho cadeira para gordo ou não, problema meu. Se eu tenho acesso para deficiente ou não, problema meu. Se eu tenho banheiro para deficiente, problema meu, sabe? O risco que eu corro com o meu negócio, o cara que é fumar dentro do meu negócio, problema dele ou meu. Se eu perco ou não clientes, eu não tenho gerência. E isso enche o saco em bom português. Isso que cansa. Isso que cada hora parece uma novidade. Ah, não, agora o funcionário tem que ter 3 folgas, não sei do que, tem que ter um intervalo de 8 horas. Deixa o cara trabalhar. Ele não pode ter 2 registros na carteira. Eu tenho 2 restaurantes. Pô, eu quero que ele trabalhe de manhã num e à tarde na outra, opção dele. Não posso. Por quê? Tô com chicote, nem com revólver, não posso. Isso enche o saco. Ser empresário aqui enche o saco por conta disso. Sim. Ah, não, você tem que ter... não pode pôr mesa na calçada. Ok, tudo bem, tem um limite. Tá bom, agora não, tem que ter uma TPU com não sei o quê. Aí você vai na prefeitura, você gasta dinheiro, você tem aquela velha história para conseguir uma coisa que teoricamente não está atrapalhando ninguém. Sabe, em bom português é um saco. Isso enche o saco. E é isso que eu não tenho muita paciência. E aí você fala, bom, então eu vou contra tudo e contra todos? Não dá. Entendeu? Porque o Estado é muito mais forte. Então, assim, ser empresário num país onde o que eu acho é que não há muita lógica, ou o que eu acho é que querem legislar sobre tudo, ou essas legislações são criadas exatamente para... Enfim, vai pela Constituição, né? Para que uma Constituição desse jeito, né? Para não deixar niném fazer nada. É chato. É assim, toda confusa, né? É chato. Fala uma coisa, você não pode chamar o cara de anão, porque não, ele é desfavorecido verticalmente. O negão, negão, assédio moral. Pô, tem um monte de negão lá na cozinha. É negão mesmo. Ele gosta que chama de negão e ele sabe que eu não estou ofendendo. Eu botei um post essa semana com um texto de um amigo meu que começa o seguinte, contando aqui uma história do Milor Fernandes, que se passou em 1970, a época mais negra da ditadura. Ah, cara. O primeiro comentário que vem, negro, você não pode usar negro para dizer que alguma coisa é pior, porque isso denota um preconceito. Eu falei, cara, mas espera um pouquinho, eu lendo português, época negra, esse negro quer dizer o seguinte, obscuro, um lugar que eu não tenho visão, eu não consigo enxergar porque está escuro, está tudo preto, é escuro, está muito escuro, eu não consigo ver nada, não tem transparência nenhuma. Isso para mim quer dizer a época negra da ditadura. Não tem nada a ver com cor de pele, até porque o negro da escuridão existe antes do ser humano, caramba, né? O que veio primeiro, né? E eu terminei dizendo que o cara fala, bicho, qualquer resquício de racismo ou de preconceito está na cabeça de quem lê. Não está na palavra em si, é na cabeça de quem lê. Claro. Quando você lê e acha que ele é racismo, é na tua cabeça que ele existe lá, né? Bom, saímos fora, fugimos aqui. Para terminar. Puta crise, meu. Crise. 2014 foi complicado, 2015 um ano de crise, 2016 as notícias não são nada boas e eu não estou não estou me sentindo muito bem, não é aquela história? E ainda não estou me sentindo muito bem. Estou meio mal. Como é que você está vendo isso, cara, no teu segmento e que você está com projetos nascendo agora, coisa nova vindo aí, e aí? Eu acho assim, 2 coisas. Primeiro, eu acho que vai passar, óbvio, como tudo passa. Enfim, talvez tenha que descer um pouquinho mais, mas enfim. Eu sou um cara que faz muita conta, assim, né? Não que seja matemático, eu goste, mas assim, eu faço conta, eu acho que é óbvio, apertou um pouco. Você tem que apertar também, né? Sim. Então, assim, você corta um pouquinho daqui, corta um pouquinho de lá e vai tentando se manter. Ok. Pode ser que fique mais um ano com uma margem muito menor do que eu acho que é viável para o meu negócio, ou ao longo de 5 para 7 anos o retorno, enfim. Mas eu acho que é uma coisa que vai passar. Então, assim, ter essa paciência faz parte. Não adianta entrar em pânico, não adianta começar a querer que a coisa funcione de uma outra maneira, mudar o modelo de negócio, ou inventar uma outra coisa. Quer dizer, eu tenho que ajustar as velas para o vento, né? Eu acho que essa é a grande questão e quanto mais você conhece o teu negócio, quanto mais você vive o teu negócio, mais rápido você consegue ajustar. Acho que tem muita gente passiva nesse sentido, que fica esperando quieto, né? Eu não fico esperando quieto, tanto que os negócios novos que a gente está trabalhando agora já estão cada vez mais, antes de abrir, cada vez mais ajustados para o que tem pela frente. Então, assim, eu vou abrir muito menor do que eu gostaria, ou muito menor do que eu poderia, por conta exatamente
do que a gente imagina que vem por aí. Mas eu acho que há também uma coisa que é aquele senso comum, né? Dizer assim, eu acho que o pior já passou, então assim, as pessoas se conscientizaram, né? E eu acho que o coletivo começa a falar assim, putz, se é assim, então eu vou decidir melhor onde eu vou gastar o meu dinheiro. E é aí que eu acho que eu consigo continuar acreditando que eu tenho que investir. Porque eu acho que eu faço um bom trabalho. E eu acho que o meu nível de assertividade é bom. E eu tenho, como vou dizer assim, ganhado a maioria das disputas, vamos supor, né? Tipo, eu acho que dentre as pizzarias de São Paulo, a minha pizzaria é uma boa opção. Sim. E não é uma boa opção porque é mais cara, porque é mais famosa, porque é mais velha, porque não sei o quê. É porque a relação custo-benefício é ideal para aquele tipo de... Quer dizer, é a melhor equação, a relação custo-benefício. Acho que nos meus restaurantes também, acho que tudo que eu estou fazendo é dentro da melhor relação custo-benefício possível, né? E eu acho que com isso eu consigo convencer o consumidor a vir no meu negócio. E eu tenho, de fato, os números se mantido num nível razoável. Então, eu acho que dá para esperar essa fase passar. É óbvio que eu falo muito, que eu gosto muito de que as pessoas aprendam a entender a relação custo-benefício. Não existe caro ou barato. Caro é o que não vale a pena pagar. Isso aí. Né? E acho que as pessoas têm que entender isso. Tem muita gente que acha que as coisas são caras, mas não são caras, porque o que tem o benefício que traz junto é indescritível. Então, assim, eu tento fazer com que os meus negócios tenham uma excelente relação custo-benefício. Então, você vai na 1900, você vai comer uma pizza muito boa, muito bem feita, com um serviço espetacular, dentro de uma embalagem, um prato, uns ingredientes de boa qualidade, etc, etc. Mesma coisa nos portugueses, mesmas coisas no japonês. A padaria tende a ser assim. Então, assim, é tudo muito bem pensado, né? Não é porque eu posso cobrar mais caro que eu vou cobrar mais caro. Porque senão eu tenho que ter uma equação bem feitinha, tenho que ter uma percepção muito boa. Então, acho que são esses dois caminhos, assim. Tem que ter um pouco de paciência, ajustar rápido, né? Que eu acho que a grande maioria demora muito para ajustar. Eu vejo pelos meus concorrentes, tem muita gente devagar, né? Para entender o que está acontecendo, porque a restauração teve durante muitos anos uma margem de lucro muito folgada. Quando meu pai começou, 40% de margem, que era uma coisa que tanto faz, né? Tipo, esconde tudo, e toda ineficiência desaparece numa... Assim, é lindo. Sim. Hoje a gente trabalha com uma margem de 12, 14, entendeu? Assim, o negócio quando está muito ruim vai para 8, né? Diz assim, é o mínimo dos mínimos. Se eu falar, vamos supor que o negócio fatura 500 mil reais, então falando de 40 mil reais. Né? Para dividir em 4 sócios, puta, você fala o trabalho que tem, você está ganhando quase o que ganha um cozinheiro. E se você piscar, e vai embora mais. Quebra uma máquina, custa 2 mil reais para arrumar, 3 acabou. Né? Fora o reinvestimento tem que ter, enfim. Entrar no mérito. Vamos lá. Mas é isso. Muito bem, muito bem. Bom, quem nos ouviu aqui ficou com o apetite aberto. Se quiser encontrar teus restaurantes, vamos lá, vamos recapitular. Onde é que nós vamos? Então, se quiser entrar no meu Facebook, tem lá os restaurantes, mas enfim. Vamos lá. Começa com o teu Facebook. Meu Facebook é Edrey Momo, é só entrar lá, tem bastante. Mas o Edrey tem um Y? EDRY, MOMO. Tem um Instagram também, tem foto de comida para quem gosta. E, enfim, tem lá 1900, que tem um site, tem lá os 7 endereços. A gente tem uma 1900 também no Kidzania, que é um parque de diversões no Shopping Eldorado. Além desses da 1900, tem a Tasca da Esquina, que fica na Alameda Itu. Tem a Taberna da Esquina, que fica na Bandeira Paulista com Leopoldo. Vem aí a Padaria da Esquina, que vai ficar na Alameda Campinas, deve abrir em abril, maio. E tá vindo um japonês que chama Takadaru, que é um izakaya, que para quem não sabe é um bar japonês. Vai ter karaokê lá? Não. Chega de música. Mas é tipo um boteco japonês, né? Não tem sushi nem sashimi, enfim, a gente tá numa linha de comida bem diferente. Que fica em Pinheiros, na Rua Costa Carvalho. Deve abrir em final de março, mais ou menos. Legal. Estamos aí
acreditando que esse país vai dar certo, né? Prometo a você que eu vou lá conhecer, viu? Bom, vou conhecer, obrigado, porque eu de comida, convidadíssimo. o lado que eu curto da comida é exatamente esse, é comer. Comer, é o melhor lado, na verdade. Edrei, Obrigado. Obrigado pelo Luciano. aparecer. Um abraço aí, Obrigado. vamos ver na sequência. Obrigado. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com/DKT Brasil. Na hora do amor, use Prudence. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.